Fala, basqueteiro! Fala, pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Gustavo Angeléias, editor e participante do programa Basqueteiros, e a gente tem algumas explicações aqui pra dar. Tô interrompendo aqui a entrada do André para dar umas explicações rápidas do porquê atrasamos esse programa e o próximo. A gente estava na sequência dos Hall of Famers. Botamos o programa do Duncan no ar, botamos o do Garnett e botamos o do Kobe. Só que a gente já tinha gravado tudo e eu tava esperando para editar no dia da publicação e acabei pegando o Covid-19. Fui contaminado aí pelo novo coronavírus. Tá tudo bem, tive sintomas fortes, mas não precisei ser hospitalizado nem nada. Já tô 100%. Eu tive sorte de ter os sintomas por poucos dias. Foram sintomas fortes, tive muita dor de cabeça, tive febre, tive dor no corpo. Mas não tive perda de olfato, não tive perda de paladar. Não tive falta de ar, o que foi bastante... Foi ótimo não ter falta de ar, porque não é muito agradável. Mas eu fiquei sem acesso ao meu computador, porque eu tive que ficar em isolamento dentro de um quarto aqui de casa. E eu moro com a minha tia. Para não contaminar ela, eu fiquei isolado. E não tinha como acessar o computador onde estava o programa gravado. Mas, Jordan escreve certo por linhas tortas, porque vamos publicar hoje esse programa, nessa terça-feira, dia 19 de maio, que é aniversário do Garnett. Então vai ficar numa data marcante aí. E é isso, a gente pede desculpa pelos atrasos, mas foi por uma causa de força maior. Aproveitamos para reforçar o pedido da comunidade científica e o pedido que a gente tem feito aqui o tempo todo. Se cuidem das pessoas que vocês amam, fiquem em casa. Eu tive sorte de pegar essa doença e passar rápido, mas podia não ter passado rápido. Podia ter sido muito mais sério. E eu tava me cuidando. Tava saindo de casa só quando necessário, tava saindo de casa nunca, na verdade. Fazia quase 2 semanas que eu não saía de casa. E eu nem sei como é que eu peguei, na real. Mas tá tudo bem agora, vamos publicar o programa. Fiquem aí com o programa sobre o Kevin Garnett com o 2-Minute Warning, que ficou maneiríssimo. E semana que vem tem programa sobre o Kobe com o Dennis. Lá do Bola Presa. É isso. Forte abraço. Fala, basqueteiros! Dando início então a mais uma edição do nosso podcast, o podcast de número 68. Estamos fazendo aqui mais um programa da nossa trilogia sobre os principais nomes que vão entrar no Hall da Fama do basquete agora em 2020. E aí começamos então com o Tim Duncan, já tivemos aí um feedback bem legal do primeiro programa. Esse programa será sobre o Kevin Garnett e fecharemos com a trilogia com um programa sobre o Kobe Bryant. E aí, galera, tô aqui mais uma vez com o meu amigo Gustavo Angeléias e teremos um convidado muito especial mais uma vez aqui, especialista em Garnett hoje, né, Gustavo? Exatamente. A gente tem um cara que tem feito um trabalho muito importante na podosfera basqueteira nacional, que é o trabalho histórico. Quem não conhece ainda, todo mundo deve conhecer, mas o trabalho dele é importantíssimo de preservação histórica do basquete e de recordar muitas coisas que às vezes nós, os podcasts que tratam do dia a dia, a gente acaba não tendo tempo. Nessa quarentena, por acaso, a gente tá com tempo pra tratar de coisas mais do passado, mas no dia a dia a gente costuma não ter tempo. E hoje eu vou ficar mais quieto aqui. Eu vou só monitorar o áudio, de vez em quando eu entro pra fazer uma piada besta e passar vergonha, mas de resto eu vou ficar mais calado. Tranquilo. Então, galera, o nosso convidado de hoje é Vitor Camargo, do perfil 2-Minute Warning, do podcast Na Era do Garrafão, e também autor de livro, né, Vitão? Bem-vindo aí ao Basqueteiros, cara. Valeu, minha segunda passagem aqui pelo Basqueteiros, na verdade, mas muito bom estar de volta aí com vocês, falar um pouco do Garnett. Foi um cara que foi bem importante até na minha própria trajetória, o torcedor do Boston Celtics, né? Então, esse é um podcast que vai passar bem perto de casa nesse sentido. E aí, fala um pouco da gente do seu trabalho, cara. O que você tá trazendo aí de novidade pra gente? No momento, a gente tá tentando retomar o Era do Garrafão, que é o nosso, como você falou, nosso podcast de história do basquete. Como a gente costuma gravar ao vivo, o estúdio, a mesa, é tudo físico, né? A gente não tá conseguindo gravar, mas a gente tá vendo de fazer com a distância e tudo mais. E tem o meu livro também, para quem gosta de história do basquete, além do Na Era do Garrafão. O livro chama Era de Gigantes. Amazon é só procurar pelo nome Era de Gigantes, que você acha fácil. Ou você pode procurar lá no www.tmwarning.wordpress.com, vai ter lá uma notícia sobre o Era de Gigantes, você clica, tem todos os links. Então, você pode ver que eu já estou por dentro
do assunto que a gente vai falar hoje, né? Não à toa, por isso que a gente te convidou, né? Realmente alguém que possa contribuir muito aí com a gente nesse assunto aí histórico envolvendo o Kevin Garnett. Gustavo, vamos então entrar no assunto principal? Vamos falar do Garnett aqui? Vamos passar a história do cara limpo? Vamos, tudo é possível. Então, só pra gente poder continuar quebrando um pouco do gelo, desde quando você torce pro Boston Celtics, cara? Olha, 2004, mais ou menos, foi quando eu comecei a acompanhar a NBA. Isso é de um amigo que era torcedor do Celtics, então eu sempre gravitei na direção do Celtics, mas pra valer mesmo a partir de 2007, digamos. Beleza. E 2008 foi quando o Garnett vai pro spoiler, quando ele vai pro Celtics, então eu coincidiu muito com essa minha entrada mais forte no mundo do basquete, vamos dizer assim. Legal. E assim, considerando todas as fases da carreira do Garnett, assim, a gente, claro, sabe que ele foi o grande nome da história do Minnesota Timberwolves, mas naquela época era uma fase muito mais de resultados individuais dele, né? Qual fase você considera a principal do Garnett? Aquela primeira de Minnesota ou essa fase do Boston Celtics? Depende muito de como você considera quem é o Kevin Garnett, né? Porque justamente por essas jogando em times horríveis, que ele tinha grandes atuações, grandes jogadas, grandes números, o MVP, e os times horríveis que muitas vezes não iam nem para os playoffs, a discussão era essa. E aí? O quão bom realmente é o Garnett, né? O quanto ele é um cara ruim, um cara bom num time ruim, que põe números absurdos e parece melhor porque não tem tanto esse compromisso de vencer, e quanto que ele consegue realmente ganhar, quanto que ele consegue contribuir para o time vencedor, né? E, individualmente, obviamente, o auge dele foi em 2004, quando ele foi MVP, e o Wolves chegou nas finais de conferência, quase foi para as finais da NBA, possivelmente teria sido campeão das finais da NBA se tivesse sido. Mas, em retrospecto, acho que é mais fácil falar, porque a gente sabe o que aconteceu quando ele foi para Boston, né? E aí, acho que para realmente explicar o que eu quero dizer, tem que entrar mais a fundo na carreira dele. Então, guardar mais pra frente, mas eu diria que o auge da carreira dele foi no Wolves, a parte mais importante da carreira dele, a parte que deixa um legado maior também, foi no Celtics. Tem, né, do próprio draft, que o draft dele deixa um legado gigantesco, porque ele foi o primeiro jogador colegial a jogar na NFL, perto do colegial, passa pela universidade, desde o Moses Malone, né? Exatamente. Então, ele quebrou umas barreiras enormes já entrando na liga, então ele já entrou fazendo história. Você puxou justamente o gancho que eu ia trazer aqui agora pra gente começar a falar da carreira dele, que é a questão do draft, Victor. Assim, Kevin Maurice Garnett, né, nasceu em 19 de maio de 76 e justamente como você disse, já começou aí essa vida na NBA de uma forma marcante. Foi o primeiro jogador aí direto do high school pra NBA em 20 anos, né? Como você disse aí, desde o Moses Malone não tinha nenhum jogador que iria direto do high school pra NBA. Alguns jogadores chegaram aí pra NBA sem jogar o college, mas daí foi por problemas de elegibilidade, que nem o Sean Kemp, por exemplo. Sim, mas não indo direto do high school. Né? Ele passa um ano fora do high school, no college ele só não pode jogar, né? Então ele não chega a jogar. No caso do Garnett, também foi uma questão de elegibilidade, né? Por causa das notas dele no SATs, né? Que são os exames, como se fosse o Enem dos Estados Unidos, ele achou que ele não ia ter nota para jogar pelo time da universidade. Então, para não perder esse ano, ele foi direto pro draft. E aí ele foi a quinta escolha do draft de 95, né? E aí vale lembrar que, assim, já desde aquela época ele era um prospecto muito considerado, mas claro, ele foi evoluindo ali aos poucos na NBA. Também sobre essa questão aí da vida pessoal dele, ele recebeu o apelido de Big Ticket por causa do carisma, do atleticismo. E uma coisa que a gente comentou muito aqui, que eu vou te fazer uma pergunta já agora, é assim, uma coisa muito curiosa dessa classe do draft é que tem esses três nomes inquestionáveis, mas são três personalidades muito distintas, né? O Garnett sempre foi aquele cara muito vocal e muito estrela, não é isso? Desde o começo da carreira. Desde a época do high school, ele era um cara que chamava muito a atenção por esse jeito dele, né? Ele era um cara que gritava muito e falava trash talk com os adversários e gritava com os companheiros de time e jogava vibrando sempre, com intensidade. Então, ele já era um cara carismático e eu acho que até por toda essa visibilidade que ele teve desde a época do colegial, até antes, né? Quando ele jogava mais júnior, ele era um cara que chamava atenção pelo físico, pela capacidade atlética, então ele teve um tratamento de estrela, uma visibilidade até incomum para um jogador tão jovem, né? Claro que não vai ser o único. O LeBron vai ter jogo
do colégio transmitido na ESPN, de tão grande que ele era, mas ele já tinha essa exposição e ele já foi abraçando, né? Ele era um cara muito competitivo, que cobrava muito de si mesmo, cobrava muito dos companheiros, então acho que as duas coisas meio que andam juntas, né? Você está acostumado a se expressar, as pessoas esperam que você se expresse, porque elas estão lá para ver você é o melhor jogador, etc. E a questão é como que o jogador recebe isso, e pro Garnett sempre foi muito natural. Acho que isso sempre foi muito normal da própria personalidade dele, como você disse, ser esse cara mais vocal. Então acho que ele casou tanto o que ele era como o que ele precisava ser sob um ponto de vista de trajetória, e foi um bom casamento nesse sentido, né? Aliás, uma curiosidade, você me permite, André? Claro. Foi pro college, como eu disse, por causa das notas. Se ele tivesse ido pro college, ele teria ido jogar na Universidade de Maryland. Universidade de Maryland, que ironicamente teve a escolha número 1 daquele draft, que foi o Joe Smith. Uhum. E a carreira deles vai se encontrar de novo mais lá na frente, né? Sim. Vamos, inclusive, de forma até meio negativa. Isso, vamos comentar isso mais lá pra frente. Mas é engraçado até você olhar em retrospecto o draft do Garnett, porque meio que era comum, assim, por um lado ele caiu pra quinto, né? Então não foi a primeira escolha, embora seriam bons nomes na frente dele. Mas ao mesmo tempo você tinha um hype muito grande, aquela expectativa de toda um potencial ilimitado, aquela promessa toda. Todo mundo sabia que ele tinha o maior potencial do draft. Mas as pessoas tinham muito medo dessa questão de ser o primeiro jogador a não passar pela universidade, né? A narrativa da época, não vou falar se está certo ou errado, mas a narrativa na época é que os jogadores não estavam prontos nem fisicamente, nem tecnicamente e nem emocionalmente para irem direto para a NBA, né? Então o Garnett meio que ele era um paciente zero. Todo mundo ficava impressionado, todo mundo queria aquele potencial, mas ninguém queria ser o primeiro a arriscar. E era muito engraçado realmente ver essa questão física dele, porque ele era grandão, magrelo, e assim, mesmo assim ele já era dominante desde o início da carreira. Parecia assim, que ele não aguentava o tranco e tal, mas ele era um cara que ele conseguia se impor fisicamente, enterradas assim, bastante fortes e tal, mesmo no começo da carreira, mesmo sendo um perfil diferente físico também, ele já começou muito bem, mas realmente os questionamentos eram muito grandes antes do draft. É engraçado, porque não é só um questionamento. Você tinha fascinação, você tinha um certo medo, eu acho. Sim, acho que sim. É aquela coisa, se você quer errar, se você vai errar, é melhor você errar fazendo o que todo mundo faz porque você não se destaca. Se você erra sendo diferente, você pode errar igual a todo mundo, mas vai ter um holofote na sua cabeça, né? E como você falou, isso foi uma mudança, porque a partir dali vários nomes acabaram chegando direto sem passar pelo college e alguns decepcionaram bastante, o que não foi o caso do Garnett, né? Alguns deram muito certo, mas no ano seguinte a gente vai ter dois nomes importantes em 96, então um ano depois do Garnett. Vai ter o Kobe e vai ter o Jermaine O'Neal, né? Dois jogadores que vão fazer esse salto direto, e aí já vão ter, embora ainda houvesse os questionamentos, já vai ter um pouco mais de aceitação. No ano seguinte, 97, já vai ter o Tracy McGrady sendo escolhido lá na posição número 9, se eu não me engano. E aí acho que o auge... tem um caso em 98, mas não tô lembrando de cabeça quem é. E eu acho que o auge disso vai ser o draft de 2001, que é aquele draft que das primeiras 4 escolhas, 3 não foram pro college, né? O número 1 foi o Kwame Brown, o número 2 foi o Tyson Chandler, e o número 4 foi o Ed Curry. Desses 3, 2 foram grandes busts, e o Tyson Chandler foi um cara que demorou muito para deslanchar. Então, ele inaugurou o que virou uma moda. Ainda mais com os jogadores Kobe, Garnett, McGrady, foram tendo sucesso e inaugurou moda. Então todo mundo começou a ir atrás desses caras mais jovens, e aí nem sempre você acerta, porque realmente quando você olha os nomes que eu tô falando, são nomes muito fora da curva, né? Quem não era tão excepcional assim, realmente não estava pronto para a NBA, e é o que eventualmente vai levar a própria NBA a criar a sua regra dos 19 anos, né, de que você precisa ter um ano removido do high school para poder entrar na NBA. Então, o Garnett, quando ele entra na NBA, ele coloca em movimento uma engrenagem que vai culminar nessa regra, que foi uma mudança muito grande, até para a NBA, para o sistema do college, e que até hoje a gente vê os efeitos, né? Então, ele já tem um primeiro legado muito grande. Claro. E aí só mais uma comparação aí, falando sobre os 3 nomes da classe, né? Foram 3 jogadores também que tiveram, dessa classe do Hall da Fama de 2020, que tiveram carreiras muito longas, né? Muito com nível de atuação durante muito tempo. Porque, afinal, o Garnett jogou 21 temporadas, número que somente ele, o Dirk Nowitzki, o Robert Parrish e o Kevin Willis tiveram, atrás apenas do Vince Carter, enquanto o Kobe jogou 20 e o Duncan jogou 19, né? Então, desses 3 nomes também, ele foi o
que teve a maior carreira. Claro, talvez não tenha tido assim um final de carreira em alto nível, talvez desses três o que teve um nível maior ali, tirando o último jogo do Kobe, foi o Duncan, numa equipe bem competitiva e tal, mas assim, são três jogadores que também tiveram carreiras bastante longas e bastante efetivas, né? Tem três jogadores que têm muitas similaridades, você acabou de citar uma talvez das mais importantes, né? E eu diria até mais que eles perduraram por motivos diferentes, eu ainda diria. Perfeito. Por aspectos diferentes do seu próprio jogo. E o Garnett, ele sempre foi um cara muito visto, além como jogador, mas como uma figura de vestiário, né? A última passagem dele pelo Brooklyn, até pela última passagem por Minnesota, e mesmo em Boston, antes de Boston trocar ele para Brooklyn, tinha muito essa visão de um cara que a gente quer ter aqui, que é criar uma cultura. A gente vai falar mais disso quando chegar lá no Celtics, mas tinha também esse aspecto que a gente vê um pouco hoje com o Vince Carter também, um cara que a gente quer ter no vestiário para ensinar a molecada a se importar e a se dedicar e tudo mais. Beleza, voltando então especificamente ao Garnett, né? Como eu falei no começo, ele não teve um início tão forte na NBA, o cara ele natural. Chegou a jogar na posição 3 no ano de calor, de tão magrinho, né? Não tava pronto pra tomar porrada no garrafão, ele chegava a jogar na posição 3 no calor. Então assim, foi aquele começo mais devagar, claro, mas chegou a ser eleito pro segundo time de calouros no primeiro ano, teve média de mais de 10 pontos e mais de 6 rebotes, e aí foi só no segundo ano dele lá em Minnesota, com a chegada do Stephen Marbury, que o time realmente engrenou, ele também cresceu com números individuais, e o time foi pela primeira vez nos playoffs. Já, também nesse ano, ele foi eleito pela primeira vez para o All-Star Game e terminou a temporada com 17 pontos, 8 rebotes, mais de 2 tocos e quase 2 roubos de bola. Ali foi a partir do segundo ano que ele começou realmente a mostrar o potencial que ele ia desenvolver dali para frente, se tornando o franchise player de Minnesota nos anos posteriores, né? E aí vai pro seu primeiro All-Star já, que também é uma marca simbólica, num ano um pouquinho fraco de All-Star, mas vai ser a primeira das aparições dele. E isso tem uma importância para ele, não só simbólica, que eu já falei, mas de validação, né? Porque muita gente questionou a decisão dele de pular direto e que ele não ia dar certo e que ele não ia estar pronto para jogar. E aí, no segundo ano, ele já vai pro All-Star Game, ele meio que... Acho que dentro dele mesmo foi uma validação e é quando ele também se solta um pouco mais. Acho que acelera o crescimento dele a partir daí. E aí, na sequência, teve uma questão também financeira que meio foi bastante impactante na NBA também, porque antes da temporada 97-98, ele assinou aquele contrato de 6 anos e 126 milhões, e até uma coisa que eu abri um parênteses aqui, ele acabou terminando a carreira como jogador com mais vencimentos recebidos de uma franquia, né? Mais de 334 milhões. E aí tem gente que fala que esse contrato do Garnett foi um dos motivos que acabou depois gerando até o lockout da NBA, né? Porque os jogadores viram aquele contrato gigantesco e foram pedir um valor maior e foi aberta a negociação. E aí... Não só pelos novos contratos, na verdade, desculpa te interromper, mas não só pelos novos contratos, os calouros estavam ganhando muito poder, né? Então, um cara no seu segundo ano já assinar um contrato desses, ele não foi o primeiro, também não foi o último. Ele quebrou um pouco o equilíbrio. Os jovens estavam entrando com muito dinheiro, muita expectativa, muito poder, muita visibilidade, e muitos não estavam atingindo esse potencial, né? Que é o que muita gente chama de uma geração perdida da NBA. E nesse contexto, eu acho que o que ajudou o Garnett a dar certo e a se manter nesse caminho é justamente essa hipercompetitividade, esse foco, essa agressividade que ele tinha de sempre melhorar e de sempre buscar a vitória, porque muita gente com essa situação financeira se perdeu, mas é o que você falou, é uma peça-chave do que vai eventualmente quebrar completamente essa estrutura financeira da NBA e levar ao lockout de 99. E aí ele seguiu evoluindo, pela primeira vez o Minnesota teve uma campanha positiva, ele foi novamente pro All-Star Game, depois acabaram trocando o Marbury e aí não conseguiam passar da primeira rodada dos playoffs, né, perderam a primeira rodada. Em 99 e 2000 ele já foi pro time ideal pela primeira vez, o time ideal da NBA, foi pro segundo time e já foi segundo na votação para MVP. Até chegar nesse momento aí que a gente comentou em 2000, 2001, quando o Minnesota trouxe o Joe Smith, contratou o Joe Smith, que a gente comentou aí que ele foi do mesmo draft do Garnett, e essa negociação acabou trazendo muita polêmica, porque foi considerada irregular, e o time, além de ser multado, de ter várias sanções administrativas, acabou perdendo 3 escolhas de primeira rodada dali em diante, né? Foi um problema gigantesco, porque já era um time que não tinha uma diretoria das mais competentes. Já tinha um dono complicado. E você tinha uma estrela, você precisava colocar talento ao redor dessa estrela. Você estava desperdiçando aí, né, o auge desse jogador que era o Garnett. E
Então, você perder escolhas de draft é um golpe gigantesco, né? Porque você perde a chance de conseguir novos talentos para cercar o Garnett e o time crescer. Então, você limita a sua própria capacidade de criar um time mais construtivo. E não só através das escolhas, mas com possíveis trocas que essas escolhas teriam gerado. Então, para um time que já tinha dificuldade em montar uma equipe competitiva ao redor do Garnett, isso foi um desastre de proporções épicas, assim, né? E mesmo assim, devido ao talento dele, o time continuou indo bem, né? Assim, acumulou mais 2 eliminações na primeira rodada dos playoffs, em 2001, 2002. Em 2002, 2003, foram 7 seguidas, mas o Garnett continuava brilhando. Ele chegou em 2003, mais uma vez, em segundo na corrida do para MVP, até a temporada 2003-2004, que foi o grande ano, realmente, individual da carreira dele. E coincidentemente, foi justamente quando o time finalmente conseguiu se reforçar, né? Exatamente, chegada de Sam Cassell, Latrell Sprewell, tinha até o Irv Johnson, né, o pivôzão lá que já tinha jogado pelo time do Seattle Supersonics, tal, já era um cara mais... Irving Johnson, vulgo No Magic Johnson. É verdade. O apelido dele na época era No Magic Johnson. E aí, assim... Você não sabe o Magic chama Irving. Sim. E aí, nesse ano... Nesse ano ele teve os recordes dele de pontos, rebotes e tocos na carreira, foi eleito MVP, a franquia teve o recorde de vitórias em uma temporada com 58, e o time acabou caindo nas finais de conferência. Foi a primeira vez que eles passaram da primeira rodada, eliminaram o Nuggets por 4-1, o Kings por 4-3, que era um timaço também, aquele time do Kings, e aí na final da conferência perderam pro Lakers de 4-2. Então um jogo simbólico nesses playoffs, que é o jogo 7 contra o Kings, né, na semifinal de conferência. O Garnett foi um cara que ele sempre foi muito perseguido na carreira por não conseguir render bem em momentos decisivos. Seja em jogos grandes ou então no fim dos jogos, né? Ele era um cara que não conseguia relaxar e tomar decisões de cabeça fria. Ele ficava muito quente, errava muito. E ele sempre... O primeiro jogo 7 dele foi um desgraça. Ele teve alguma coisa tipo 7 pontos, 10 turnovers, uma coisa bizarra. E nesse jogo 7, com um mano de quadra, acuado por um time bem bom do Kings, já no fim da linha, é verdade, mas ainda um time bom do Kings, ele vai dominar o jogo, ele vai ter 32 pontos, 21 rebotes, 4 roubos, 5 tocos, e vai fazer, acho que, 22 dos pontos dele depois do intervalo, para ganhar o jogo. 83-80, inclusive a NBA TV, para quem assina o League Pass, passou esse jogo logo que começou a quarentena. Ah, legal, não cheguei a ver, não. Tá lá no catálogo que eles botaram pro League Pass. Depois vou dar uma olhadinha. E é um momento que parecia ser um divisor de águas, né? Porque você ganha um MVP, seu time é melhor, você dá esse passo adiante, e aí você tá numa contra-parede, jogo 7, contra um time mais veterano, mais experiente que o seu. Se você for eliminado aqui, vai ser um puta de um baque, e o cara vai lá e realmente coloca o jogo no bolso e domina a reta final para avançar o Minnesota. Então foi um jogo muito, muito importante, talvez até o melhor jogo da carreira do Garnett, alguns chamam, né? E por alguns aspectos até é verdade. E aí vai levar o time pra final contra o Kings, que era o Kings, o Dream Team, lembra? Tinha o Karl Malone, Gary Payton, Kobe e Shaq. Exatamente. Que chegaram depois da final da NBA e foram derrotados, né? Mas realmente foi a lesão do Sam Cassell, né? Não é. E assim, esse time foi um daqueles times que muita gente se apaixonou, né? Assim, aquele time que encantava os olhos. Porque o jogo do Garnett era um jogo muito plástico, era um jogo que era muito bonito. Ao mesmo tempo muito intenso, mas também muito bonito. E aí a chegada do Cassell, do Sprewell, foram 2 caras que deram também uma profundidade bem legal a esse elenco, né? O Cassell deu estabilidade da posição de armador, né? Porque, é o que eu falei, o Garnett ele é um cara que ele era muito acelerado até pro próprio bem, às vezes. Então ele não era um cara que nem... Pra fazer, sem querer comparar os dois, mas comparando os dois, o Tim Duncan, né, que era aquele cara que sempre sabia exatamente o que estava acontecendo, o que ele devia fazer a cada segundo e se adaptava o tempo todo. O Garnett ele jogava com uma mentalidade só, ele tinha aquele freio de cavalo aqui e jogava que nem um maníaco. E o Sam Cassell, que era um cara muito cerebral, veterano, experiente, ele ajudou muito a segurar um pouco, ele controlava mais o ritmo do jogo, era um cara que podia ficar com a bola nesses momentos mais críticos, quando o Garnett não estava tão bem. E o Sprewell, embora completamente maluco, né? O cara estrangulou o próprio técnico durante um treino. Mas ele era um cara que arremessava bem, ele era um cara que ele conseguia botar a bola embaixo do braço e pontuar um pouco quando as coisas davam uma estagnada, quando o Garnett estava no banco. Então os três, o trio, elevou muito esse time de patamar. Ainda tinha... acho que ele machucou também durante a temporada ainda, que foi o Wally Szczerbiak, né? Isso. Que era pra ser
a quarta peça desse time, mas ele infelizmente machucou e perdeu a temporada quase inteira. Que era um matador de bola, né? Outro arremessador que, quando você tem um cara com a capacidade tanto de dominar o garrafão, pontuando e reboteando, que nem o Garnett, e um cara que é um grande, muito bom passador, você quer ter cara que chuta de 3, né? Então o Cassell chutava bem de 3, o Latrell chutava ok de 3, 33%, mas na época não era um aproveitamento, era um aproveitamento muito melhor do que é hoje, 33%. E o Serbiak chutava mais de 40% e infelizmente machucou, né? Ele era o sexto homem desse time. E aí o que aconteceu depois é que, assim, após essa temporada mágica aí em que eles perderam pro Lakers, esperava-se que o time mantivesse ali um certo nível, e aí, ao contrário, o time começou a ir ladeira abaixo a partir de 2004, 2005, né? Em 2005, o Garnett chegou ao recorde de pontos na carreira, mas em 2005 mesmo o time já ficou fora dos playoffs, ficando fora dos playoffs até agora 2017, 18, né? Então, lá em Minnesota, apesar de mais 3 temporadas, o Garnett não conseguiu retornar mais aos playoffs. Aí em 2005... Deu errado. O Cassell machucou de novo, né? Uhum. O Spurs já estava velho, o Spurs já estava com 34, 35 anos, também já estava no fim da carreira, 34 anos. Não rendeu tanto. Aí no ano seguinte eles vão trocar o Sam Cassell pelo Esse é o time desmontou. trocou pelo Marco Jarrett, então foi assim... você pode até argumentar que aquele time tinha meio que um prazo de validade por causa da veterania do próprio Spru, a lesão do Serbiak, uma certa falta de profundidade do elenco, mas a diretoria meio que entra em pânico, faz uma série de besteiras e aí pronto, afunda completamente o time, né? Até em 2006 começaram os rumores fortíssimos de que o Garnett sairia, o que aconteceu ali em julho de 2007, né? E aqui eu preciso fazer 2 parênteses, tá? Se você me permite. Claro, tranquilo. Primeiro é que assim, para um cara do nível do Garnett ainda no auge, ele tinha 28 anos, 29, 30 anos. Esses 3 anos depõem muito contra ele, né? Uhum. E são 3 anos que, assim, beleza, seu time é uma draga. Não vou dizer que ele não tinha um time péssimo, mas, tipo, sei lá, tinha o Rick Davis, era um dos melhores jogadores. O Rick Davis, eu não sei como é que ele não foi estrangulado pelo Garnett. Ele era um cara extremamente fominho, individualista. Era um time ruim, não tô fazendo desculpas pro time ruim que ele tinha, né? Mas ao mesmo tempo... Se você tem um cara do nível do Garnett, você espera ir mais para os playoffs, ou espera pelo menos que ele consiga carregar o seu time um pouco nas costas. Mas não foi o que aconteceu, né? 32 vitórias, 33 vitórias, 44 em 2005, que não deu playoffs, mas ainda tinha o Cassell. Então é quando realmente começa a surgir aqueles rumores que eu falei lá no começo de... Então quem que é o Kevin Garnett, né? Ele é um cara que é muito bom individualmente, muito talentoso, mas que não consegue fazer o time melhor, que não consegue ganhar. Porque embora esse negócio de clutch seja exagerado, a gente trata como uma coisa que não é, existe uma questão que é como que você traduz a sua habilidade e suas capacidades em resultados. E isso tem muito a ver com uma parte um pouco mental, de entendimento do jogo. E a dúvida é, será que o Garnett não tem isso? Será que ele não consegue canalizar isso e se adaptar aos companheiros, adaptar o time para tirar o melhor dessa situação? Ele sempre jogava com aquela mentalidade igual, então tinha esse certo medo, né? E é quando vai atingir o auge que, ao mesmo tempo, começam os boatos de troca que você citou, mas mais importante, as pessoas começam a querer que ele seja trocado, né? Começa a ter campanha na mídia, começa a falar disso e tudo, justamente porque as pessoas querem ver o que vai ser o Garnett fora de Minnesota. Eles não querem ver um cara que nem ele, tão talentoso, tão dominante, um baita defensor, MVP, a carreira inteira jogando num time lixo sem ir aos playoffs, né? Então fica até uma certa pressão popular dos fãs para que o Garnett seja trocado, mas acho que o problema é que o Garnett não queria ser trocado. Pois é. E aí essa questão dessa pressão é uma coisa que vários atletas, não querendo comparar talento, mas que vários dos grandes nomes da NBA passaram na sua carreira. Assistindo agora aí o The Last Dance, a gente viu o Jordan sofrendo isso até realmente conseguir o primeiro título. LeBron foi extremamente cobrado até conseguir realmente conduzir o time. E aí quando conduziu o time com aquele Big Three, houve questionamento também. A própria geração aí dessa classe. O Duncan desde o começo, pela transição que o San Antonio fez, pela forma como aconteceu, a gente abordou muito isso no último programa, ele já conseguiu ser vencedor desde o início, mas o próprio Kobe, mesmo sendo vencedor, também teve aquela questão de querer ser o dono do time e tal, então isso é uma coisa que é muito comum nas grandes estrelas. E aí parece que realmente o Minnesota não abraçou o Garnett para tentar dar isso para ele também, né? E aí acabou que ele foi para Boston. Então, o problema também é que o próprio Garnett não queria ser trocado, né? Ele queria ser dono da franquia, que nem você falou.
Só que o Wolves começa a trocar ele apesar dos pedidos dele para não ser trocado. E acho que aí é quando ele realmente fica irritado, a relação dele lá em Minnesota acho que fratura de vez, e aí ele começa a aceitar uma troca, a ideia de uma troca, né? E aí vão ter... Os rumores circulam um pouco, né? E outro fator também que pesou para esse final aí da saída dele foi a mudança de técnico, né? Porque ele tinha ali uma relação muito boa com o Flip Saunders, jogou Muito acho que próximo, 10 anos com ele. Quase, E aí depois que ele saiu também, ele começou cada vez mais a se sentir desprestigiado na franquia, né? Pois é. E aí ele realmente é quando ele percebe, não vou dizer que ele percebe, mas assim, a lealdade dele para um pouco de ser com a franquia, eu acho que passa um pouco até para a figura do Flip Saunders, tanto que depois eles vão até se reencontrar, um pouquinho antes do Flip Saunders morrer, no próprio Minnesota, e ele aceita uma troca, só que obviamente ele quer ir para um time bom, porque ele era uma grande estrela, o contrato dele estava acabando, então o time que trocasse por ele também tinha que entrar num acordo com ele, né? E o Celtics não era esse time, eles eram um time muito ruim, eles tiveram a pior campanha da liga em 2007, e não conseguiram a primeira escolha, ou a segunda, que seria Oden ou Durant, que eram os dois grandes prêmios. Só que aí o Celtics faz a troca pelo Ray Allen, né? Consegue uma segunda estrela para botar junto com o Paul Pierce, que eles já tinham, e acho que esse é o momento da virada, é o momento onde o Garnett começa a entreter a ideia de ir para Boston se juntar a eles, né? 2 outras estrelas velhas, não do nível dele, mas 2 estrelas grandes, em fim de carreira que não tem título. E aí foi a maior troca da época na NBA, né? Envolveu 7 jogadores sendo trocados por ele, entre jogadores e picks. Al Jefferson, Ryan Gomes, Sebastian Telfair, Gerald Green, Theo Ratliff, dinheiro e mais 11 escolhas de draft. Então, assim, foi uma troca gigantesca e aí foi formado esse Big Three. Na época, já com muito impacto, Pierce, Allen e Garnett já chegaram com uma força muito, muito grande. O Garnett acabou depois renovando com o time, né, por 3 anos de 60 milhões. E aí, já no primeiro ano, ele liderou a votação pro All-Star Game, que mostrou que essa mudança meio que ratificou o poderio de estrela dele na NBA, né, cara? E é interessante, né, porque justamente quando tem essa chegada do Garnett, existe uma dinâmica curiosa em Boston, porque o Paul Pierce é o cara que estava lá desde o começo, né, ele é o grande ídolo da torcida, ele é o cara do time. Mas o Garnett é a maior estrela, ele chega lá sabendo desse status de maior estrela, e o Ray Allen, embora não tivesse no nível do Garnett, também era uma estrela por mérito próprio. Então tem muito essa questão assim, como é que eles vão se integrar, né? Será que eles vão se entender? Será que eles vão conseguir dividir a bola, dividir espaço, dividir o protagonismo? No final do jogo, quando tiver que arremessar uma bola apertada, como é que vai ser, né? E basicamente o Celtics era meio que um catado, né? Porque eram vários jogadores que nunca tinham jogado juntos. O Kendrick Perkins, por exemplo, era meio que uma piada na liga a esse ponto, né? O Rondo estava no seu 2º ano, jogou pouco como calouro, então tinha muitas dúvidas sobre como o time como um todo ia funcionar. E acho que nesse momento, se eu disse que aqueles 3 anos em Minnesota sem ganhar título depõe um pouco contra o Garnett, eu acho que esse é o momento de brilhantismo da carreira do Garnett, que é justamente porque ele abraça o time, né? Ele não se coloca em primeiro lugar. Ele não vai atrás de se estabelecer e ganhar espaço e ser um franchise player, o time ser em torno dele. Pelo contrário, ele sempre prega essa união, né? Que virou até famosa, o lema deles que era Ubuntu, que é uma palavra, não lembro agora de que etnia, então não vou falar para não falar besteira, mas que significa togetherness, né? Basicamente, tipo, união, assim, né? Estar junto. E o time começa a criar uma identidade muito de família, muito de um por todos, todos por um. Eles vão para a Itália, sem os celulares, né? Para ficar realmente só juntos. Eles vão viajar, fazem jantares juntos. E é o Garnett que é o cara que realmente comanda isso, né? Ele é o cara que vai fazer o Kendrick Perkins começar a defender feito louco. Ele é o cara que vai pegar aquela molecada que nem o Rondo e ser um professorzão. E o Rondo, que é um cara famosamente meio preguiçoso, meio disciplinado, o Garnett tá na orelha dele sempre, então ele não consegue pegar leve, né? O Garnett... Então, além de ser uma estrela dentro de quadra, o Garnett ele assume um papel em Boston importantíssimo de liderança. Ele traz com ele, implementa uma cultura que Boston não tinha, né? Quem era o time de Boston? Era o Paul Pierce, que era meio que um bad boy, tinha o Anthony Walker, que era um cara ultra indisciplinado, e de repente viram um dos times mais disciplinados, coesos da liga. Então, o que ele tem de cultura, o que ele traz em termos de mentalidade para esse time, é o que vai fazer esse time funcionar, na minha modesta opinião.
Esse time não funciona sem essa mentalidade que ele traz. Eu não lembro se foi no primeiro ano já, aquela cena do Glenn Davis chorando, com ele gritando na orelha dele, mas assim, realmente mostrava essa questão de como que ele era exigente com os companheiros, né? O que também é uma característica que a gente vê que grandes nomes do basquete tiveram. O próprio ele vai pros dois lados, na verdade. Ele é um cara que ele cobrava muito, e ele era o primeiro lá pra defender, se doava uma briga, muito, né? uma pauta feia. Ele também era o primeiro cara lá, ele tava no banco, ia pro banco, né? Entrava as reservas. E ele é o cara que tava lá gritando e torcendo, mesmo se estivesse ganhando por 30. E aí vira uma bola de neve, né? Porque aí os caras do banco estão sempre torcendo pros titulares. E todo mundo tem tem essa mesma mentalidade coletiva dele. Se você tem um cara com o peso do Garnett pra NBA e pro basquete fazendo essas coisas, você meio que dá o tom pra todo mundo que vem embaixo, né? Você estabelece um exemplo. E aí todo mundo ou entra na linha ou vaza, porque você não vai ser mais estrela do que a maior estrela. Né? E foram 3 temporadas muito boas já de cara na franquia, né? Primeiro ano já foi defensor do ano, terceiro ano na briga para MVP, e chegou, claro, ao título de uma forma muito positiva em cima do Lakers. Só que aí no segundo ano, apesar de ele estar ali com a 12ª escolha pro All-Star Game seguidas e tal, a lesão dele foi justamente o que prejudicou o time na corrida por um bicampeonato, né? Eu tenho minha opinião assim, o time de 2009 do Celtics era melhor. O time de 2008 deu muito certo por causa dessa questão de defesa, intensidade que o Garnett traz. O time vai ter uma defesa extremamente boa. O ataque do time é meio travado, mas tem 3 caras excepcionais individualmente que vão resolvendo ali meio que na marra. E eles vão levar essa fórmula até as finais, né? E isso é bom, de certa forma, pro Garnett, porque ele não precisava mais ter a responsabilidade de carregar o time toda noite e de ter a bola nos momentos decisivos. Agora ele podia deixar o Pierce e o Ray Allen tomarem conta desse aspecto do jogo enquanto ele fazia as coisas que ele era melhor, proteger o aro, defender, cobrar, gritar, vibrar, fazer aquelas hustle plays. Então você tira ele daquele papel meio exposto que ele ficou em Minnesota e coloca ele exatamente no papel certo, né? E acho que esse é o momento que você meio que responde a pergunta, né? Quem que é o Kevin Garnett, afinal? Ele é brilhante individual, mas e coletivamente? Cara, coletivamente, ele é um cara que ele depende muito dos companheiros. Se os companheiros são ruins, ele não vai conseguir transformar eles em nada. Se o time tiver talento, ele vai levar esse time nas nuvens. E foi o que aconteceu com o Celtics, né? Era um time que a presença dele, essa cultura dele levaram e foi campeão logo no primeiro ano e pra mim tinha tudo pra ser campeão em 2009, 2010, não fosse a lesão. Em 2009, repito, era o melhor time do Celtics desde a época do Larry Bird, tá? Na minha opinião, só não foi pras finais por causa justamente da lesão dele. Em 2010, embora ele estivesse de volta, claramente ele estava sentindo ainda a lesão no joelho. Foi para as finais foram pro jogo 7, decidido nos últimos segundos, mas você via que claramente ele tinha perdido alguma coisa com aquela lesão. Se não me engano, no jogo 7, que foi o jogo que o Lakers ganhou e foi campeão, e o Celtics entregou uma vantagem de mais de 10 pontos. O Garnett, acho que ele pegou 3 rebotes, acho que o Kobe e o Gasol pegaram 28 combinados. Então fez muita falta realmente essa explosão e atleticismo e mobilidade que ele perde com a lesão no joelho, mas ele chegou para ganhar um título, ele ganhou um título e chegou em mais uma final, então não tem como não ser um baita de um sucesso. E aí, pra NBA também foi um momento muito positivo, né? Temos ali Boston e Lakers brilhando, algo que a gente estava vendo de novo nessa temporada agora interrompida, mas foi muito legal pra NBA a gente ver essas 2 franquias históricas dominando a liga por 3 anos consecutivos, né? Sim, e ele vai, novamente, aí ser um fator até disruptivo em termos não só dentro de quadro, mas fora, porque é o que vai motivar eventualmente. Eu não vou falar que é por causa disso, tá? O LeBron, Wade e Bosh já queriam jogar juntos muito antes disso, mas acho que vai ser o estopim para eles decidirem formar o Big Three em Miami e que vai meio que inaugurar o que eles chamam de era dos super times na NBA, né? Ainda que assim, a gente pode discutir aqui a exaustão, o que é, o que não é, o que é parecido, o que não é, o que é diferente, o que é melhor, o que não é o ponto que eu quero fazer, mas o ponto é que essa união dos 3, o título que eles ganham e o fato deles se tornarem esse bicho-papão do leste vai levar justamente a esse conceito do agrupamento de estrelas. Então, isso vai, obviamente, ter um efeito dominó e vai até determinar o próximo passo da carreira dele, se você for pensar, né, quando ele vai ser trocado. Mas antes de chegar lá, eu diria que assim, dá para você separar a história do Celtics pós-Larry Bird, lógico, entre a era pré-Garnett e a era pós-Garnett, porque a cultura que ele trouxe nunca saiu do Celtics. Né? Até hoje, quando a gente pega aquele time que foi para a final da conferência e quase ganhou do LeBron sem Kyrie, sem Gordon Hayward,
Você pega aquele time do Isaiah Thomas também, que levou o LeBron a 6 jogos sem o Isaiah. Então, todos esses... Essa resiliência que o Celtics tem, essa mentalidade de nós contra o mundo, nós somos bons, nós vamos nos impor sobre você, jogar com garra, ainda é um legado do Kevin Garnett em Boston. Eu acho que isso, para mim, é o principal motivo, mais do que o título, mais do que o que ele fez dentro de quadra, é o principal motivo pelo qual o Celtics deveria e vai aposentar a camisa dele. Ele transformou a franquia de forma clara. E não à toa, você falou dessa questão da construção do time do Miami Heat. Na sequência, tiveram 2 eliminações nos playoffs diante do Miami Heat do Big Three também, né? 2011 foi um ano complicado, porque foi o ano que trocaram o Kendrick Perkins, a química do time foi pro saco, ninguém machucou o Shaq, que era o pivô, aí o Jermaine O'Neal, que era o reserva, machucou também, deu tudo meio que errado, então foi um ano meio perdido, mas em 2012 o Celtics chega a levar o Heat a 7 jogos, chega a estar ganhando de 3-2 com o jogo 6 em Boston, né, que é aquele jogo lendário do LeBron, que na minha opinião é o melhor jogo que eu vi de um atleta na NBA, ao vivo. E o Celtics vai acabar perdendo, mas assim, é um time que vai ser campeão, que vai marcar a época, e o Celtics chegou muito perto de ganhar e acabar com o Big Three ali, né? E com esses caras eu acho que era um pouco pessoal também, então acho que dá uma dor a mais para os jogadores perder para o Miami Heat. E a temporada 12 e 13 foi uma temporada mais difícil, né? Claro, depois daquele auge, a queda era meio que natural, mas culminou lá em 2013 para também uma troca aí que a NBA viu consequências dela até recentemente, né? Que foi a saída do Garnett, do Paul Pierce e do Jason Terry para Brooklyn, né, para o Brooklyn Nets, em troca de 200 milhões de picks e mais jogadores, né? Então, foi uma troca que a gente viu até recentemente na NBA, consequências dela acontecendo, né? Até hoje, né? Tanto o Jason Tatum, que virou uma super estrela, e o Jaylen Brown, que virou um jogador muito bom, e ainda os dois são muito novos, os dois foram draftados com as escolhas do Nets, né? Então, eu acho que as picks acabaram agora, né? Acabaram em 2018, né? Agora, pois é. E acho que tem 2 aspectos, né? Um aspecto é que, de certa forma, o Nets queria montar um super time, porque eles tinham o Brook Lopes, eles tinham o Deron Williams, eles trocaram pelo Joe Johnson e pelo Deron Williams. Então eles já tinham 3 estrelas, eles queriam mais 2. Então eles trocam pelo Pierce e pro Garnett para arredondar, né, ali esse Big Five deles. A aposta deles é de título, brigar por título. E aí, por isso, eles não ligam de mandar pro Boston um caminhão de escolhas de draft. E Boston, obviamente, se aproveita. E o engraçado é porque hoje a gente vê como uma das maiores trocas de todos os tempos pro Celtics. Mas, na época, causou quase uma revolução em Boston. Foi quase um Tea Party 2.0. A torcida do Celtics ficou ensandecida com o Danny Ainge por ter trocado os dois, né? O time, obviamente, em 2013 caiu bastante. Já não era mais um time que brigava por título. O Ray Allen saiu, foi pro Heat. O time acabou com 41 vitórias, mas até pelo carinho, o Pierce era um Celtic pra vida inteira e o Garnett também era um cara que, como eu disse, teve um papel muito grande, né? A torcida vê esses caras saindo para outro time por escolha de draft. Poxa, a gente vai reconstruir, vai tancar agora, né? Que absurdo. Então foi uma revolta em Boston e, no final das contas, acabou sendo uma das melhores trocas da história. E melhores por um lado e piores pelo outro lado, né? A gente vê aí o time do Brooklyn sofrendo, foi pro tudo ou nada naquele momento. Tinha tido ali a troca de dono da franquia na época, estavam querendo apostar realmente para conseguir surpreender já naquele início ali da franquia em Brooklyn, e o Brooklyn sofreu as consequências até recentemente, né? E aí, claro, essa fase do Nets, se a gente conversou lá no começo se a melhor fase do Garnett tinha sido em Boston ou em Minnesota, acho que a única certeza é de que não foi em Brooklyn, né? Não foi no Brooklyn. Então, embora, assim, taticamente, eu vou falar que foi muito interessante porque ele começou a jogar mais de pivô, né? Que é uma coisa que ele não fazia muito... Eu não sei, ele fez um pouquinho no Celtics, mas não era uma coisa que usava tanto. Então, quando machuca o Brook Lopes, ele vai para pivô. O Paul Pierce vai para posição de ala de força. E é esse momento, o único momento, eu acho, da temporada que o time engrena, né? Uhum. Não tanto porque os dois estão jogando muito bem, eles são parece complementares, mas taticamente é quando o time encaixa. Mas mesmo assim, o time nunca realmente engrenou, né? Nunca entregou no que prometeu. Eles vão perder, inclusive, eles vão ganhar na primeira rodada do Raptors em 7, com acho que umas bolas técnicas do Paul Pierce, se eu não me engano, mas vão perder fácil pro Miami Heat e durou um ano, basicamente, porque depois disso, basicamente, acabou esse time também do Nets, e aí virou aquela desgraça que deu pro Celtics as escolhas, né?
E aí, assim, lá ele ainda chegou assim, a algumas marcas individuais, se tornando ali ao lado do Kareem Abdul-Jabbar e do Karl Malone, o terceiro jogador com 25 mil pontos, 14 mil rebotes e 5 mil assistências na carreira, muito pelo período do Minnesota, né, onde ele realmente liderava a equipe em todos a linha de estatística, e aí acabou ali antes da temporada 2015-16, voltando para Minnesota para um final de carreira, né? Foi trocado pelo Tadeusz Young. E aí lá em Minnesota realmente foi uma turnê, assim, não uma turnê de despedida como do Kobe Bryant, mas foi uma temporada realmente de reconhecimento do que ele fez pela franquia, né? Apesar de polêmicas, problemas envolvendo ele com o dono da franquia, inclusive ao final teve a questão da morte do Flip Saunders, que a gente já comentou. Parte do motivo dele voltar foi pelo Flip Saunders e foi muito emotivo para ele. Já era uma diretoria, ele é brigado, né, com o dono da franquia, com o Gerson Russell. Não, o Gerson Russell é o GM. Qual é o nome do dono da franquia? Já leio aqui. Glenn Taylor. Ele é brigado com o Glenn Taylor, né? Então ele volta muito pelo Flip Saunders. E é isso. É um grande choque a notícia, pessoalmente, esportivamente. Ele vai ficar, acho que só um ano, né, em Minnesota. Isso, só um ano. E aí ele se aposenta. Até o legado é meio complicado, né? Porque o Celtic já anunciou que vai aposentar a camisa e tudo, e Minnesota nada, justamente por causa dessa briga com o Taylor, né? E lá ele se tornou o terceiro da NBA em minutos jogados também atrás de Jabbar e Malone, mas teve essa polêmica realmente. Inclusive, recentemente, ele disse que não quer ter a camisa aposentada em Minnesota, né? Porque veio à tona agora a informação, eu não lembro se isso foi falado na época, mas agora foi divulgado, de que ele tinha feito um acordo para ele se tornar dirigente da franquia após se aposentar. E aí o Glenn Taylor acabou que não ofereceu isso para ele quando ele estava lá, e aí parecia que era realmente o Flip Saunders que estava costurando isso tudo, e com a morte do Flip Saunders, o Glenn Taylor, jogou isso fora, e aí isso foi um dos motivos que também fez essa relação deles se estremecer ainda mais essa segunda passagem por lá. O Garnett queria um emprego na parte da diretoria, né? Ele queria fazer parte do time, mas de certa forma ele pode até falar que ele era muito grande para fazer um papel desses. E aí entra toda essa questão com o Taylor aí, de ego, né? Ele chegou a ir pra lá, ele tinha uma cláusula de veto e ele quis ir pra Minnesota com esse acordo aí por trás. E acabou que depois a decepção dele... Se a primeira saída dele já tinha sido um pouco traumática, um pouco polêmica, esse final de carreira acabou sendo mais polêmico ainda, né? Esse divórcio é uma pena, né? Porque quando você pensa no Timberwolves, você pensa no Garnett. Não tem nenhum outro jogador que chegue remotamente perto do que o Garnett foi pra Minnesota, né? Nem o Kevin Love veio depois, nem o Karl Anthony Towns agora, muito menos o Andrew Wiggins. E a franquia era nova, a franquia acho que tinha 6 anos quando draftou o Garnett, acho que 6 anos, 5 anos. E ele foi o cara que colocou a franquia no mapa, foi o cara que quando saiu a franquia foi pro saco. E então, aquela coisa, às vezes no Hall da Fama do beisebol, quando você entra com o boné de um time, né? Então você pode escolher o time que você entra. E o Garnett é aquele tipo de cara que você deveria imediatamente associar o boné do Minnesota, mantendo a analogia, né? Uhum. Ele deveria ser um cara do Wolves, ele é o representante do Wolves, ele é o melhor jogador da história do Wolves. E no final das contas, esse divórcio faz com que ele não queira mais o Wolves e o Wolves não se esforce para manter isso, essa memória, esse legado vivo. Então foi bem feio para os dois lados. Ao contrário do Celtics, que sempre abraçou ele, e acho que é o time que ele consideraria hoje, usar um boné hipotético, né, de novo, para manter a analogia, a Minnesota fez esse divórcio, levou para o pior lado possível, e é difícil imaginar uma reconciliação sem com um cara tão intenso, né, que nem o Kevin Garnett. Inclusive existe uma campanha dos próprios torcedores do Wolves de que ele compra o time do Taylor, né? Porque ele é um péssimo dono e o Garnett é um ídolo, e é muito claro pra mim que nessa separação a torcida ficou com o Garnett, né? E aí, fazendo mais um paralelo aos dois nomes que a gente citou da classe agora, né, do Duncan e do Kobe, aí tá aí mais uma grande diferença entre eles, né? Os outros fizeram a carreira toda numa franquia, e o Garnett teve essas polêmicas aí, se distanciando da franquia que ele foi a cara por muito tempo. E não à toa, o Garnett ainda é o único jogador da história a ser líder de uma franquia, historicamente, em pontos, rebotes, assistências, tocos e roubos. Ou seja, ele é a cara do Minnesota até hoje, né? Assim, vai continuar sendo até que eles achem alguém desse tamanho, o que é muito difícil, né? Porque o Garnett, ele entra no panteão dos grandes da história da liga, né? E aí, fazendo... da liga.
das maiores personalidades, né? Voltando ao que a gente falou no começo, uma das maiores personalidades. Sim. Porque ele ficou muito icônico com esse estilo dele. E aí, fazendo esse link para esses números, né? Trazendo aqui alguns números da carreira inteira do Garnett. Ele foi campeão olímpico em 2000 em Sydney, campeão da NBA em 2008 pelo Boston, MVP em 2004, 15 vezes All-Star, o que é a quarta maior marca da história, MVP do All-Star Game em 2003, 9 vezes eleito para os times All-NBA, defensor do ano em 2018, 12 vezes do All Defensive Team. 2008, desculpa. 12 vezes do All Defensive Team, o que é a segunda maior marca da história ao lado do Kobe e atrás do Duncan. Mais uma curiosidade aí, juntando os 3 da classe do Hall of Fama, né? Do Hall da Fama. Ele foi 4 vezes líder de rebotes numa temporada. E também é interessante dizer que ele é o líder da história da NBA em rebotes defensivos, com 11.453, e se tornou ainda o único jogador da história da NBA com pelo menos 25 mil pontos, 10 mil rebotes, 5 mil assistências, 1.500 roubos e 1.500 tocos na carreira. E também o único jogador a ter médias de 20 pontos, 10 rebotes, 5 assistências por jogo em 6 temporadas consecutivas, e de 20 pontos, 10 rebotes e 4 assistências por 9 temporadas consecutivas, sendo ainda um dos 4 jogadores mais vezes eleitos para o primeiro time de defesa, com 9 escolhas. Além dele, só Jordan, Gary Payton e Kobe Bryant têm essas seleções. Isso mostra que ele realmente foi um nome muito, muito marcante para a NBA, né, cara? Ele marcou época e acho que é um cara que ame ou odeie, né? Porque esses caras tão intensos e tão extremos geralmente acabam sendo um e outro. Se ele tá no seu time, se ele faz parte do seu convívio, você acaba gostando. Se você só vê ele xingando os caras em quadra e gritando e dando entrevista polêmica, você talvez odeie. Mas ele foi um cara que atraiu muita gente pra NBA e ele tinha essa gravidade, né? As pessoas olhavam ele, prestavam atenção no que ele fazia, ele teve essa grande influência fora das quadras. Ele foi uma das figuras mais importantes, honestamente, em moldar o que a NBA do século XXI foi, né? Até mais pelo fora das quadras do que pelas quadras, mas é engraçado até ver como às vezes existe uma árvore que vai se formando esse tipo de coisa, né? Porque o Garnett, ele foi o mentor do Kendrick Perkins, né? Eles eram muito amigos, né? E ele foi o cara que ensinou o Perkins a ser defensivo, a se preocupar com defesa e ter essa intensidade, se preocupar com os companheiros. E aí quando o Perkins vai para Oklahoma, ele leva isso com ele, e ele que vai passar isso pro Durant, pro Ibaka, pro Westbrook, pro Harden, que é o pessoal que tava lá e que eventualmente vai com ele para uma final de NBA também. Então, até, digamos assim, pelos aprendizes, entre muitas aspas, do Garnett, esse legado vai sendo deixado. É o que eu falei, no Celtics você vê até hoje claramente que a identidade da franquia, a mentalidade da franquia é a mentalidade que ele vai ajudar a criar em 2008. Né? Todo aquele conceito de Ubuntu é uma coisa muito pregada e praticada, ajudou o Miami Heat, foi uma coisa que o Miami Heat pegou, o Warriors pegou, todos esses grandes times aprenderam lições. Então, acho que quando ganhou ou quando perdeu, quando deu certo ou quando deu errado, o Garnett foi um cara que ele simplesmente causava impacto, né? No time, na liga, na franquia, nos adversários, no jogo. Ele era um cara que ele sempre foi... Os americanos têm essa frase, né? Larger than life, né? Acho que o Garnett descreve bem ele. Em parte porque ele tinha essa personalidade, mas em parte porque ele foi o cara certo no lugar certo na hora certa muitas vezes. Só mais dois números que vale a pena citar, que eu tinha listado aqui e acabou que na hora de passar eu não falei. Ele é um dos 4 jogadores também que tem na carreira o prêmio de MVP e defensor do ano, ao lado de Jordan, Hakeem e David Robinson. E ele é um dos 5 jogadores que tiveram uma temporada liderando o time em todas as estatísticas, né? Ao lado de Dave Cowens, Scott Pippen e LeBron James. Então, assim, isso mostra também essa dominância dele, né? O Giannis não fez isso? O Giannis entrou nessa lista, é verdade. Eu peguei esse dado aqui antigamente. Eu lembro do dado de cabeça e eu lembro de ter notinha mental na minha cabeça do Giannis entrou nesse grupo. É verdade, eu tinha esquecido também, agora que você falou, eu lembrei. E aí, indo pra reta final aqui do podcast, Vitor, assim, eu queria te fazer uma pergunta, assim, qual é o momento mais marcante pra você da carreira do Garnett? É aquele grito lá depois do título do Anything Impossible? Pra mim, o que foi? Pra mim também. Eu vou dizer que todo o jogo 6... Porque é o que eu falei, o Garnett foi um cara que ele sempre foi marcado na carreira por não ser clutch, por não jogar bem no final dos jogos, por overthink as coisas às vezes e levar isso a muitos erros em momentos decisivos. E naquelas finais, deu um pouco de medo disso. Deu um pouco de medo de que isso ia voltar, de que essa assombração do Garnett ia aparecer, mesmo tendo o Ray Allen e o Paul Pierce para segurar essa bucha que não é tanto a praia dele. Você ainda tem... Ele ainda tá lá, ele ainda é parte fundamental desse time, né? E quando chega naquele jogo 7,
o jogo 6, que foi o jogo que o Celtics foi campeão contra o Lakers, ele joga um jogo assim, de primeiríssima qualidade do começo ao fim. Ele joga em alta intensidade. Antes do jogo começar, ele já estava dando cabeçada lá no suporte da tabela. Ele entra com sangue nos olhos. O Celtics ganha por 39 pontos. Em nenhum momento ele tira o pé do acelerador. Ele tá mais motivado e mais focado do que eu nunca vi ele. E tem um lance que eu sempre achei muito emblemático, mas que ele faz uma cesta de falta. Ele pega uma bola, ele faz o pump fake, toma uma pancada do Gasol, faz a cesta de falta, cai no chão. E quando ele cai no chão, ele nem levanta, ele só estica os dois braços pra cima e dá um berro, assim, sei lá, dá pra você sentir ele exorcizando alguma coisa dentro dele ali, sabe? E, obviamente, foi o que levou ao título. Então, e aí, quando acaba, é quando ele acha que ele deixa realmente sair tudo com aquele anything is possible! League MVP, Defensive Player of the Year. Now it's time to add to your resume. NBA champion. How does that sound? Man, I'm so hyped right now. Anything's possible. Anything's possible! Que é maravilhoso, épico, histórico também. Então acho que aquele jogo e essa entrevista resumem a experiência Garnett em Boston, sabe? Ele fez em termos de intensidade, né, também. Tudo, em termos de intensidade, em termos de trajetória, narrativa, né? Ele pegou um time que estava no fundo do poço e ajudou a levar ao topo. Então realmente tudo era possível com o Garnett, tudo é possível para o torcedor do Celtics desde então. Então para mim essa é a imagem que vai ficar. Nem tanto a entrevista, embora essa eu ame de paixão, mas a pura intensidade, aquele olhar maníaco que ele tinha no jogo, olhando pro outro lado, e você sabia que ele ia sair dali ou com o título ou algemado, tá ligado? Eu confesso assim, é o que vai marcar pra frente o Garnett pra mim. Mesmo não sendo torcedor do Boston, na hora que eu citei o momento aqui, eu me arrepiei, porque assim, realmente é aquele momento ali que ficou marcado pra mim como o ápice da carreira dele. Ainda que ele tenha sido MVP antes, ainda que ele tenha tido conquistas individuais muito marcantes, pra mim ali foi a hora que, esse é o Garnett. A foto do Garnett pra mim é aquela ali, não tem pra onde correr. É a que todo mundo vai lembrar, né? Aquela dele gritando pra cima quando caiu o confete é uma foto maravilhosa também, na festa do título, e eu fico muito feliz por ele que ele tenha tido a chance de ter essa experiência. Porque ele é um cara tão intenso, ele vive as coisas tão intensamente que eu acho que, de certa forma, eu só consigo imaginar o quão difícil devia ser pra ele viver aquele fracasso do Timberwolves. E quando ele vai pra ser campeão, eu imagino que seja uma mudança que nem ele esperava, né? Eu fico muito feliz por ele, mesmo que ele nem sempre seja o cara mais legal. Às vezes ele passa dos limites com essa questão da provocação, do trash talk. Mas eu fico feliz por ele, eu fico feliz de finalmente saber a resposta daquela pergunta, né? Quem é o Kevin Garnett? E acho que o Bill Simmons, ele fala sobre isso num texto, e ele fala uma coisa que eu sempre gosto, né? Um jogador individualmente brilhante, coletivamente, Garnett era tão bom quanto seus companheiros permitiam. E pra mim tá bom, eu concordo com isso. Eu acho um jeito tanto poético como adequado de resumir o que foi a carreira do Garnett, né? Ele era brilhante individualmente, coletivamente ele não era um cara que nem o Duncan, que elevava todo mundo, mas se os companheiros estivessem no lugar, se eles permitissem que ele fizesse o que ele fizesse de melhor, ele era espetacular e conseguia elevar um campeão, que foi o que ele fez. E essa intensidade dele era apaixonante também, né? Então, assim, eu até falei na edição passada com o Lucas Pastore que eu sou um dos caras que demorou muito pra admirar o Tim Duncan. Eu demorei pra conseguir perceber a excelência no modo de jogo de Duncan. Já o Garnett era um cara que desde o começo eu queria ver o Garnett enterrando, eu queria ver o Garnett gritando, eu queria ver o Garnett... Ainda mais assim, mais jovem, né? Assim, aquela questão da empolgação. E tinha um cara da ESPN que ele fala que existe o teste do estrangeiro, né? Naquela época que a NBA não era tão globalizada, você podia pegar um estudante de intercâmbio do meio do nada, e que não conhece nada de basquete, levar para um jogo de basquete, mostrar o aquecimento e falar quem é o melhor jogador, e o cara ia apontar o Garnett. É justo. Você falou, eu achei perfeito, né? Realmente, o Duncan, a genialidade do Duncan, o que faz o Duncan tão bom, vem das pequenas coisas, né? Da inteligência, da adaptabilidade, versatilidade, posicionamento, são coisas que você vê nos resultados, mas você não vê no processo se você não for olhando com muita calma. Enquanto que no Garnett, tudo que era brilhante dele se saltava aos olhos, era muito atraente, né? Então, realmente, era marcante. Acho que marcante é a palavra certa para descrever o Kevin Garnett. Bem, eu vou ter duas perguntas ainda pra você, mas... E aí, Gustavo, você tá por aí ainda, cara? Peço desculpa aí que eu tô falando muito, eu tô achando que eu tô desrespeitando o convidado.
E aí, tá valendo a aula sobre o Kevin Garnett? Claro, tô ouvindo e aprendendo aqui. Realmente, o Garnett é um desses caras que, assim, até pra quem não é como eu, que não acompanhou na época, a gente sabe da importância dele, porque ele é um cara que levita a NBA, é um cara que tá sempre presente, é um cara que a gente vê muito falando, e é um cara que até quando a gente vê falando hoje em dia, depois, sobre o que aconteceu na época, é um cara que a gente vê que é diferente, é um cara que ele aborda o jogo de uma forma diferente. E, obviamente, a gente vê os lances, são todos impressionantes, e essa questão do anything is possible, que ele falou que tudo é possível, a gente vê um grito de liberdade ali daquele título, aquilo que ele perseguiu a vida toda, e realmente é muito emocionante, até pra quem não acompanhou essa situação. E o Garnett é um cara muito legal e que meio que voltou à tona recentemente, que no final do ano passado o Adam Sandler lançou um filme com ele, que é um filme muito bom, inclusive, que é Uncut Gems, que em português veio Joias Brutas, tá na Netflix e vale a pena assistir, porque é um filme que não é sobre basquete, mas envolve o basquete pra falar de coisas que até podem ser relacionadas à carreira do Garnett, que é a questão de vício, intensidade, e toda essa discussão ela é tratada no filme. Fica a minha participação aqui no programa, recomendar que todo mundo que não assistiu ainda vai assistir, mas não vai achando que é filme sobre basquete, porque não é sobre basquete. Confesso que eu não vi ainda, mas vou assistir então agora devido à sua indicação. Vitor, minhas duas últimas perguntas pra você, então. Uma, na verdade, não é minha. A gente fez um programa de perguntas há 3 edições atrás, e um dos nossos ouvintes, que é conhecidíssimo aí no mundo do basquete, que é o Tarcísio Colares, mandou uma pergunta que a gente não viu no dia, e eu guardei aqui pra fazer pra esse programa de hoje. Eu acho que eu já sei a sua resposta, mas eu vou trazer a pergunta dele pra você. Ele perguntou que Kobe, Duncan e Garnett estão eleitos por Hall da Fama de 2020, mas ele perguntou pra gente se a gente trocaria o Kevin Garnett por algum outro nome, como Chris Bosh, Chauncey Billups, Michael Finley, Shawn Marion ou outro. E eu queria que você respondesse e explicasse por que não. Elegíveis da classe? Oi? Entre os elegíveis da classe? Exatamente, entre os elegíveis da classe de 2020. Pode que não, só pode ser um Garnett. Só o que eu falei aqui, esquece a parte de MVP, esquece a parte de FSPD, esquece o título, esquece os recordes. Só o que eu falei aqui, em termos da importância dele para moldar o basquete no século XXI, já faz dele um dos jogadores mais importantes de todos os tempos. Então não tem como ele não estar lá. E além disso, ele foi um dos melhores jogadores de todos os tempos. Então ele tem tudo que você quer para um Hall da Fama. E assim, ele tá só sendo ofuscado só porque ele tá dividindo o palanque com o Kobe, que faleceu agora, o que dá ainda mais destaque, e o Tim Duncan, que é, na minha opinião, um monstro sagrado histórico do basquete. Mas ele é um cara que merece muito esse lugar dele por direito, absolutamente. Perfeito, eu concordo contigo, mas eu quis aproveitar para outra pessoa também estar respondendo o Tarcísio aqui com a gente. E a última pergunta, cara, é aquela pergunta clássica de seleção para emprego. E aí, alguma coisa que a gente não abordou, que você queira trazer do Garnett e que no meu roteiro aqui eu esqueci de perguntar? Alguma coisa que eu tenha esquecido, cara? Não, eu acho que a gente abordou tudo. O ponto que eu mais queria passar, eu tava com medo que não entrasse, era a questão do draft, mas eu vi que você também já tava pronto. Acho que não. Eu acho que tudo de mais relevante assim, sobre o Garnett, sobre o que ele foi como jogador, o impacto dele, conquistas, trocas e legados, que foi tudo muito, muito bem coberto. Na Era do Garrafão fica orgulhoso desse podcast, viu? Beleza. Obrigado, e ficamos orgulhosos do reconhecimento da Era do Garrafão. Então é isso, cara. Quero mais uma vez agradecer a sua presença, quero agradecer mais uma vez a audiência da galera também. Essa nossa trilogia foi muito planejada aqui por nós para poder abordar essa classe, já que o momento é tão duro para todos os amantes do basquete, né? Já que, não só pelo basquete, pelo mundo todo, mas como a gente está aí tendo que criar pautas diferenciadas, a gente quis abordar de uma forma que fosse mais detalhada possível e com convidados que pudessem realmente explorar o máximo possível de cada um dos 3 nomes. Então, mais uma vez, quero agradecer a sua participação e dizer que as portas estão sempre abertas aqui para vocês, viu? Tanto você quanto o Renan são de casa aqui no Basqueteiros. Pode chamar que a gente aparece na porta. Beleza, então tá. Gustavo, mais alguma coisa para fechar o programa ou podemos encerrar por aqui? Não, cara, agradecer ao Vitor a participação, agradecer ao Denis e ao Lucas Pastore que participaram com a gente, agradecer a todo mundo que ouviu. A gente tá, igual todo mundo, se virando aí pra produzir conteúdo, porque é importante a gente manter a rotina em momentos tão difíceis pra todo mundo. Mas é isso, a gente vai ver o que a gente vai fazer pros próximos aí, mas podem esperar que a gente pode ficar uma semaninha aí, talvez em ato, mas a gente volta. Daqui a pouquinho a gente volta com mais conteúdo pra quem curte nosso trabalho. Tranquilo, então esse programa vai ser o segundo, o terceiro do Kobe Bryant. É isso aí, galera. Se cuidem dos seus, cuidem do próximo. E anything is possible! Anything is possible! Valeu, até mais, galera. Valeu!